ele é muito pertinente para o que eu vou falar hoje para vocês. Nós temos uma visão um pouco distorcida, trazida das religiões cristãs mais antigas, em que o pecado é algo a pagar, em que o pecado é algo pesado e que precisamos expiar. O próprio Espiritismo, que deriva de uma cátedra católica, né? Os primeiros estudiosos eram franceses, europeus, que tinham, através do protestantismo e do catolicismo, essa noção do pecado como algo extremamente pesado e que precisa ser pago. Já aqui nós, sobre as influências de Jesus Cristo, entendendo como funciona a nossa escola, que não é uma prisão, que não é um juizado, nós não estamos aqui em um local onde nós vamos pagar nada, mas vocês repetidamente escutam e leem que nós estamos em uma escola. Como é que um professor numa escola vai agredir ou punir um aluno que errou? Como é que ele faz? E é esse o raciocínio que nós temos que entender no contexto que nós estamos no mundo atual. Nossos pecados nos encontrarão. Por que nós cristãos sofremos? E por que a gente não pode sofrer? Estando em Cristo, eles são os únicos que realmente podem lidar com isso. O sofrimento é a pedra fundamental do funcionamento cristão. Nós aceitamos a dor, nós aceitamos o sofrimento, nós aceitamos as dificuldades como motor da nossa evolução. Isso se caracteriza um cristão. Portanto, os problemas, as dificuldades e os erros, eles são ferramentas que vão nos ajudar, através do nosso próprio sofrimento, a gente aprender mais e mais. O Evangelho de Jesus é mais sobre a cruz resgatando vilões do que sobre púlpitos criando heróis. Em todo o Novo Testamento, em toda a Bíblia antiga, nós percebemos o quanto que era a ovelha transviada, as pessoas em pecado, e Deus resgatando aquela pessoa para fazer algo, para fazer um trabalho em nome de Deus. Querem um maior exemplo? Paulo de Tarso, o próprio Paulo que eu li através da psicografia para vocês. Ele era um assassino serial de cristãos. Ele tratava o cristianismo como uma doença, ele não tinha nenhuma misericórdia e ele torturava e planejava a tortura, não só do cristão, como dos familiares e de todas as pessoas que de alguma maneira ajudaram. Como é que hoje nós trataríamos um serial killer que não tem perdão e remorso? Hoje. Não tem nem conversa. Vai trancar numa solitária e não tem o que fazer com essa alma perdida. O que Jesus fez com Paulo? Ele resgatou, ele foi lá e levantou e falou: se você errou, apaga. Hoje você começa direito. E essa é a dignidade que Jesus nos dá. Independente do que a gente fez e do que a gente errou, tanto nessa vida como em outras, Ele nos levanta, sacode a poeira, apaga, vamos de novo. E esse é a grande milagre do Evangelho. Nós estamos resgatando a vilania de nós mesmos e enterrar a vilania dos outros. A gente não pode esperar perfeição daqueles. Quem começa a vir numa casa geralmente é por um problema. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida, acontece um problema pesado, a gente vai para a igreja, a gente vai para um culto evangélico, a gente vem para um centro espírita. É quando a gente cai que a gente procura Deus. E é a grande bênção dessas casas. Então, nós estamos buscando uma salvação. E nós temos que entender que essa salvação, ela existe e ela é maravilhosa.
No Eclesiastes da Bíblia, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Mesmo as pessoas mais preparadas em Deus cometem diariamente pecados. Pecados no pensamento, pecados nas palavras, pecados em ações. E esse processo, ele não pode ser visto como algo condenável, mas como algo ajustável, como algo em que a gente pode fazer correções de percurso. E é esta a grande beleza. E se não há aqui um santo, graças a Deus, somos todos alunos e podemos nos tratar como colegas. Nós precisamos primeiro reconhecer as nossas imperfeições. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa deixa e vai alcançar misericórdia. Provérbios. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados por Deus, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Se dependêssemos de nós mesmos, nós iríamos viver escondidos, quietos, achando que aquele pecado que a gente tem é uma característica nossa, uma característica de pensamento, é quem nós somos. Por isso que se Deus deixa nós julgarmos a nós mesmos, nós não sairíamos, nós ficaríamos no mesmo ciclo, rodando e rodando na mesma situação. Então Deus, por misericórdia, Ele nos coloca em situações, com pessoas, com trabalho, com nós mesmos, com doenças, que fazem aflorar tudo aquilo que precisa ser aflorado. E geralmente em situações de traumas, de dificuldades, afloram as coisas pesadas da gente. E essa é a grande noção que a gente aqui no Espiritismo não tem, e que eu estou trazendo um pouco para vocês, que é a capacidade que a gente tem de aprender a se confessar. Como a gente não se confessa, a doença confessa para nós, as brigas e as dificuldades confessam para nós, o desespero vai confessar, as outras pessoas vão apontar os nossos erros. A gente precisa aprender que, desenvolvendo a capacidade de reflexão dos nossos pecados, podendo aprender também a conversar com os nossos colegas aqui de um ambiente protegido, explicando os nossos problemas, explicando as nossas dificuldades, revelando o de oculto que tem na gente, a gente vai conseguir ter um olhar melhor sobre nós e aí sair da roda que a gente está. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados. O confessar é apresentar a Deus, através da oração, ou através de uma conversa, ou através de um atendimento fraterno aqui no centro, né? Ou através com algum confidente que esteja ligado com os ensinamentos de Jesus. Eu estou com problemas, eu estou me sentindo assim, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu quero fazer tal coisa, eu tento me livrar de um vício e eu não consigo. Botar para fora algo que está incomodando vocês. Esse é o confessar. E quando a gente confessa, coloca em palavras, a gente começa a ter a luz, primeiro, do reconhecimento. E em segundo lugar, através desse reconhecimento, a capacidade de fazer a reparação. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Quando nós sinceramente revelamos e confessamos através da oração, através da nossa expiação, os nossos problemas, Deus ouve e a gente consegue começar o processo de cura. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Ou seja, o processo de confessar, o processo de entregar para Deus tudo que a gente fez, é a primeira etapa do perdão de nós mesmos para nós mesmos. Nosso auto-perdão. A nossa capacidade de reconhecer que o que a gente fez está errado. Porque se a gente não se arrependesse, nós não estaríamos nos batizando, nós não estaríamos arrependidos, não estaríamos aqui. Nós estaríamos lá fora,
achando que o nosso pecado é uma virtude. Se teu irmão pecar contra ti, vai, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Olha o que Jesus falou. Se alguém pecar contra ti, é você que tem que ir lá buscar o perdão. Não é o agressor que vai vir para você pedir perdão. É um caminho inverso. Chico Xavier tem uma história que ele tinha um gatinho. E o gatinho ele tinha porque ele tinha muitos manuscritos originais e tinha muitos ratos e tinha muitos que comiam, né? Muitas traças e ratos que comiam os manuscritos. E ele tinha um gatinho para comer os ratinhos ali, né? E uma vizinha dele botou veneno e matou o gato dele. Aí o Chico ficou muito triste com aquilo, né? E começou, durante o processo de mediunidade dele, não ficar tão bem. Depois de um tempo veio o Emanuel e falou: Chico, você não está com uma energia muito boa, você está desequilibrado. Ele: aconteceu isso com o meu gatinho e tal, e eu não estou conseguindo lidar. Ele falou: você vai agora, você sabe com quem que você tem que ir, você vai lá na casa dessa pessoa, você vai levar um presente, dar um abraço, agradecer essa pessoa pelo apoio que ela está dando, elogiar ela e desejar a maior das felicidades do mundo. Deu Chico: mas, meu Deus, foi ela que matou meu gatinho, como é que era para ela estar fazendo o oposto e não eu lá. Ele falou: olha, o que eu estou te dizendo é o Evangelho de Jesus. O que eu estou te falando é como alguém que segue Jesus faria. E ele foi lá, levou um presente, abraçou, falou da importância dessa pessoa no trabalho dele, o quanto que ele é feliz por ela ter uma pessoa, por ela ser próxima, por ser uma boa vizinha. E a partir daquilo, ele criou um perdão, voltou a ter um equilíbrio e voltou a ter uma conexão melhor. O agredido foi ao agressor abençoar o agressor. É a profundidade do tipo de perdão que Jesus nos exige, tá bom? Então, se alguém pecar contra ti, se alguém te injustiçar, é aí que nós vamos orar mais, é aí que nós vamos nos aproximar mais, é aí que a gente vai ter mais fé nessa pessoa, é aí que a gente vai amar essa pessoa, porque nós vamos quebrar algo. E essa conexão maligna, essa conexão de rancor, ela se extingue e as duas almas conseguem se elevar. Muitos dos que creram assim que chegavam começavam a confessar e declarar em público suas más obras praticadas. Na época dos Atos dos Apóstolos, existiam conversões de milhares de pessoas num dia, né? Na época que o Espírito Santo, através do Pentecostes, chegou para os apóstolos e eles começaram a pregar as palavras ao redor de Jerusalém. Eram 2, 3, 5 mil pessoas por dia. Todas essas pessoas que começavam a se converter se ajoelhavam e ficavam repetindo todas as coisas erradas para os céus que eles estavam fazendo antes de se banharem nos tanques que tem lá de batismo. Que coisa bonita, né? E eu acho que é algo interessante que a gente pode fazer também no nosso dia, acordar, sentir as coisas que a gente precisa melhorar, entregar em oração para Deus e falar: Senhor, está tudo entregue nas suas mãos, vou começar o meu dia leve, batizado na sua vontade, batizado na sua crença, batizado na sua doutrina. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus é bom, inteiramente bom. Deus perdoa infinitamente. Deus nos trata como filhos amados, como joias preciosas e únicas. Ele só deseja o bem de cada um de nós. Ele se alegra quando a gente admite o erro. Quem é pai aqui? E quando o filho está fazendo algo e chega e fala: pai, eu fiz uma coisa, foi errada, tu me desculpa.
é uma alegria infinita quando o filho volta a conversar com o pai. Se o filho tem vergonha e se esconde e não fala mais com o pai, é uma tristeza. Imagina se para nós é uma alegria quando o filho vem contar os problemas deles e as dificuldades. Quanto é para Deus quando a gente vem e pede e conta e fala dos nossos problemas. Deus está esperando por nós. Alguns pensam que Deus não gosta de ser incomodado quando constantemente viemos a Ele e pedimos. A maneira de incomodar a Deus é não vir a Ele. Quem é pai, sabe. Se você quer deixar um pai triste, é um filho que não vem falar com a gente. É um filho que não liga, é um filho que não dá um abraço, é um filho que está longe. Tu quer alegrar um pai, põe um filho perto, mesmo que seja para maldizer, mesmo que seja para brigar, mesmo que seja para criticar. Um pai prefere 1 milhão de vezes um filho perto, brigando, do que um filho longe em silêncio. Esse é o raciocínio que vocês têm que entender que Deus tem com a gente. Quanto mais vocês estão ligados a Ele, pedindo, mostrando os teus problemas, Ele não vai se cansar. Os bons espíritos que guiam vocês, os guias espirituais, não vão se cansar das repetidas, infinitas súplicas e pedidos e problemas que vocês vão apresentar nas orações de vocês. Muito pelo contrário, é uma alegria porque mostra a vontade do aluno de reparar e reparar e reparar o problema. Às vezes pedimos a Deus que mude a nossa situação, sem saber que Ele nos colocou nessa situação para mudarmos a nós mesmos. Aqui está uma pessoa e Jesus botando a pedra nas costas. O que é isso? As nossas lutas aqui, elas são a luta do espírito contra a carne. Se nós estivermos estudando o A, B, C a vida inteira, a gente sabe o A, B, C, D. Quando o aluno sabe o A, B, C, D, ele vai aprender a escrever. E depois de aprender a escrever, ele vai aprender a fazer uma dissertação. E depois de aprender a fazer uma dissertação, ele vai fazer um livro. Depois de fazer um livro, ele vai aprender a fazer uma palestra. E depois de fazer uma palestra, ele vai aprender a fazer uma escola. É uma escala. A gente precisa entender que cada etapa das situações que vocês vão passar será progressivamente mais difícil, mais complexa, que vai exigir mais e mais das virtudes de vocês. Por isso que a gente não pode maldizer as coisas que acontecem de ruim com a gente. Bem dizer e agradecer, pois elas são o processo de educação e corrigenda que Jesus nos coloca para aperfeiçoarmos as nossas virtudes. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? E quem é pai, de novo, o filho que não tem jeito, o pai deixa de lado. Agora, o filho que ele acredita é o filho que ele mais pega no pé. O filho que tem potencial, o filho que ele ama, é o filho que ele fica em cima. E corrige, e exige disciplina, e joga, e põe para o colégio, e se está com nota não tão boa, força mais. E aquele filho bom fala, meu Deus, olha aquele outro que não faz nada, está brincando, jogando bola, jogando videogame, e eu aqui que faço tudo certo, sou mais exigido, sou mais pressionado. Por que isso, Senhor? Por que ele exige mais do bom e deixa o relapso de lado? Porque ele acredita na gente, ele tem fé. Deus coloca a corrigenda de acordo com a nossa capacidade. E quanto mais pesado, mais você se ajoelha e falam, glória a Deus. Pai, você acredita que esse nível de dificuldade eu consigo dar conta. Obrigado pelo nível difícil de dificuldade, porque você acredita que eu sou capaz. Reconhecendo nossas más tendências, imperfeições, vícios, dívidas e pecados, nós podemos olhá-los com os olhos de Deus
E é através da oração que a gente consegue isso. Fale dos seus problemas e dos seus pecados com o olhar de Deus, com o olhar do perdão incondicional e do amor incondicional. Olhar para nós sem julgamento, como filhos pródigos que reconhecem que os caminhos que tomamos estão nos levando para dor e desespero. O filho pródigo foi para o mundo, gastou todo o dinheiro, se quebrou e voltou pior que um mendigo para o pai. O que o pai fez com o filho pródigo? Fez uma festa. Uma festa. Não perguntou onde o filho estava. Não perguntou o que o filho fez com o dinheiro. Não repreendeu o filho. Não apontou os anos que ele podia ter feito coisa. Não lembrou tudo que ele fez de errado. Filho, graças a Deus que tu está aqui. Vamos fazer uma festa. Você está na minha casa. Nem uma palavra de repreensão. E é isso que é a oração. Quando vocês entregam, quando vocês vêm numa casa como essa, como vocês têm que se comportar com as pessoas que erram ao redor de vocês. Se a pessoa se afasta, quando ela volta, não usa de palavras pesadas, de ressentimento, lembrando os erros. Abraça e fala, que bom que você está de volta. Eu estava sentindo muito a tua falta. Eu amo você. Está tudo bem. Vamos em frente. Não lembrem o passado. Vocês não têm méritos e dignidade para apontar erros para ninguém. Nós temos a única capacidade de amar o nosso próximo. O único dom que a gente tem é de perdoar e amar. Reconhecimento é o primeiro passo para renovações de hábitos e que começam através dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos. Por isso que o passo, quando a pessoa está arrependida, é orar, né? Rezar. E depois é jejuar. No Novo Testamento, Jesus fala muito. Vamos orar e jejuar. Orar e jejuar. O que isso quer dizer? O orar é apresentar a Deus os problemas. É revelar o que está escondido e oculto nos nossos corações e pensamentos. E jejuar é um termo que não é de comida. É de comportamento. Eu vou fazer um jejum de comportamento. Se eu sou uma pessoa que fala demais, eu vou ficar em silêncio. Se eu sou uma pessoa que critica demais, eu vou aprender a abençoar. Se eu sou uma pessoa muito preguiçosa, eu vou criar rotinas para mim ser dinâmico, fazer exercícios. Se eu sou uma pessoa que está com problemas de relacionamento, eu vou aprender a melhorar esse relacionamento. O jejum é a mudança de hábito constante para renovação do pensamento e do sentimento que a gente está modificado. Você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra. Para alguns não faz sentido, para outros que estão aí eu sei que faz mais que sentido. Nós estamos em uma guerra literal. E a guerra, como Emmanuel diz, é contra nós mesmos. O grande inimigo de cada um somos as nossas más tendências, nossos más comportamentos, nosso pensamento viciado. E é através dessa guerra que vocês vão começar a combater. Vocês vão vencer através das armas de Deus. Primeiro é te aceitar como você é. Você é perfeito, você é bom, você é uma pessoa simples, você é capaz, você tem potencial, você merece ser feliz. Todos nós merecemos tudo de bom. Nós temos os potenciais máximos para sermos felizes. E isso é a aceitação. De tristeza, não olhar para vocês com condenação, mas olhar para vocês com os olhos de Jesus. Vocês são prósperos, vocês já estão escolhidos de Jesus para viver a palavra dele e para espalhar a palavra dele. Já está bom demais. Não peguem pesado com vocês. Sejam leves. E essa leveza vai transparecer nos relacionamentos de cada um. A gente precisa renovar nossos pensamentos e atitudes. O lugar que Deus está guiando você agora quer novos hábitos, nova mentalidade e orações constantes. O Centro Espírita ajuda a isso. O culto no Evangelho no Lar ajuda a isso. O culto diário de oração
criar um ambiente de oração ao acordar, nas refeições, ao dormir, fazer uma reflexão no trabalho com os colegas que estão dispostos, sempre levando a Deus os problemas, levando para os bons espíritos as dificuldades que a gente não consegue resolver. E devagarinho a gente vai criando um comportamento cristão, uma atitude cristã, uma renovação profunda, como Paulo fala. O homem vai morrendo, o homem velho vai morrendo, a carne começa a se desfacelar e o espírito começa a resplandecer. Renunciar os nossos pecados e inclinações, renunciar nossas vontades egoísticas, renunciar às recompensas e bens terrenos que a gente tem. Cada dia perdendo algo, perdendo. O cristão nesse mundo é o perdedor. Guardem essa palavra. Vocês não vão ganhar a razão, vocês não vão ganhar o direito, vocês não vão ter a certeza, vocês vão perder tudo para ganhar a alma de vocês. Vocês vão entregar tudo para os outros, do jeito que os outros querem. E vão entregar mais ainda. Se estão te pedindo a casa, entrega a casa com a mobília. Se estão te pedindo metade do dinheiro, entrega todo o dinheiro. Se estão te pedindo tudo, entrega. Porque vocês estão entregando os bens e as recompensas que são transitórias. E vocês perdendo, vocês vão ganhar devagarinho a alma de vocês. Esse aqui é um trecho do Boa Nova, de Jesus falando com Pedro, do Chico Xavier. Amor e renúncia. Já pensasse, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. Essa separação não é apenas que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também das posições estimáveis do mundo, da própria família terrestre, do viver em paisagens queridas, ou então de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. A renúncia pode ser de pessoas, de famílias, de posições, mas em primeiro lugar é a renúncia de quem nós fomos, que é muito difícil a gente entregar. Por que é difícil a gente entregar os nossos pecados? Por que é tão difícil a gente se livrar de um pecado? Porque a gente gosta dos nossos pecados. Nós gostamos de ser pecadores. A gente se alimenta dele. Uma pessoa orgulhosa, poderosa, com posições, ela se alimenta daquela energia. Uma pessoa rica tem benefícios infinitos com o dinheiro. Uma pessoa bela, ela consegue convencer e seduzir, influenciar tanta gente. Nossos vícios da maledicência, da enganação, a gente consegue o que a gente quer às vezes. A gente gosta e sabe lidar com os nossos vícios. Nós nos definimos por eles, nos caracterizamos pelos nossos vícios e nós nos reconhecemos como o nosso próprio pecado. Eles são o nosso ego, aquilo que nos prende no mundo. Para renunciar aos nossos pecados, é necessária a renúncia de nós mesmos, de quem nós somos aos nossos olhos e ao mundo. É preciso morrer no mundo para renascer em Cristo. E essa entrega é muito difícil de uma hora para outra, por isso que Deus escalona as nossas missões, as nossas provas, as nossas expiações. De uma hora para outra vocês não vão deixar de ser quem vocês são. Mas todo dia vai morrer uma coisinha em vocês. Alguma desilusão que aparece, alguém muito importante que vai embora da nossa vida, alguma desilusão no trabalho, alguma doença difícil na família. Tudo aquilo vai tirando alguma coisa da gente e vai deixando a gente sem a recompensa do mundo, sem a capacidade do mundo ou das coisas do mundo de deixarem a gente bem. Quando não tem mais saída no mundo, a gente se ajoelha e olha para cima. E devagarinho a gente começa o processo
de morte. Quem em sã consciência aceita morrer, se entregar para a morte, aceita perder as características que te definem, ninguém vai querer deixar de ser o que é. Lutamos com o nosso instinto para sobreviver. A gente não sabe renunciar. A gente tem medo da renúncia. Por isso pedimos a Jesus para ser o nosso guia e planejador dos caminhos da nossa encarnação. A gente não vai saber criar uma encarnação. Então lá no plano espiritual eles criam processos para justamente sacudir a gente nesse mundo aqui. Para a gente poder acordar um pouquinho e devagarinho ir eliminando essas más tendências. Só com o planejamento do alto, de Deus, poderemos conseguir renunciar ao mundo de que tanto a gente se apraz. Por que a gente não vai para o céu e não fica lá e tem que reencarnar? Porque a gente gosta daqui. A gente quer comer bem, a gente quer dormir bem, a gente quer sentir prazer, a gente quer viver onde a gente viveu, a gente quer as paisagens que a gente gosta, a gente quer as sensações que a gente tem aqui. Por que ninguém fica lá? Todo mundo quer voltar. A gente gosta daqui. E é difícil tirar do que a gente gosta. Experimentem uma comida que vocês amam. Vamos tirar ela para sempre. É difícil. O processo é o sofrimento, a dor, a perda, as desilusões. Vamos perdendo o que é transitório para ganharmos o que é eterno. Somente Jesus nesse mundo consegue acolher os nossos pecados. Somente Ele olha para a nossa alma como Pai amoroso, em que tudo vê perfeição e amor. Agora eu vou falar, essa frase aqui para mim é a mais importante para vocês. Ninguém mais além do Pai tem autoridade e o direito de olhar os nossos pecados. Vocês não vão dar para mais ninguém além de Jesus Cristo os pecados de vocês. Ninguém tem o direito de falar assim, apontar o dedo, acusar, derrubar vocês. Não tem, pois o Pai de vocês é um. E é para Ele que vocês vão apresentar. E é para Ele que vocês vão entregar. E é com os olhos dele que vocês vão olhar para vocês. Nossos pecados, eles são os nossos tesouros de força. Que esse é o grande problema que a gente tem que entender. Eles são a nossa vontade. Por que a gente peca? Porque a gente tem prazer e vontade em pecar. É o nosso motor. É a capacidade que a gente tem de querer estar vivo. Somente Jesus consegue transformar esses pecados em virtudes. Todos os outros nesse mundo vão usar os nossos pecados para nos definir, julgar e condenar. Não aceitem nada de ninguém. Só Jesus pode tocar em vocês, em suas feridas e dores, nas mágoas e nos nossos vícios. É só o olhar de Deus que vai encostar nos vícios, nos erros e nos problemas de cada um de vocês, tá bom? Só Ele e o seu Evangelho podem nos guiar para uma vida nova, reconhecendo a nós mesmos como os filhos perfeitos do Pai em evolução. Os nossos pecados, eles são a nossa força. Tem um livro chamado Eustáquio, 15 séculos de evolução. É um livro espírita, que conta 15 encarnações ou 20 encarnações de um espírito que é o Eustáquio, que ele é um general dos francos. E ele é especialista em matar gente. Um general poderosíssimo. Criava estratégias, sabia matar, sabia destruir. E nas 15 encarnações, cada encarnação ele vai corrigindo um dos vícios que ele tem, uma das tendências que ele tem. Do orgulho, ele vem numa vida mendigo. Da força da consciência, numa vida ele vem louco. E devagarinho ele vai quebrando toda aquela força daquele espírito. Mas aquele espírito, ele não tem medo de enfrentar ninguém. Ele vence. E na última vida, ele vem Médicos Sem Fronteiras na África, numa região de guerra, e ele, como médico, ia naquelas aldeias resgatar as pessoas no meio dos tiroteios, buscava elas, levava sem medo, com uma força infinita, planejava salvar cada um, fazia estratégias para resgatar os povos, buscando eles para regiões mais seguras.
negociava com os inimigos para preservar a integridade de cada um dos doentes que ele estava cuidando. E ele usou a própria energia de um general de guerra para o bem. Ele usou o próprio pecado, a própria coisa que definia ele como um pecador, como uma força de virtude. A energia é a mesma. Ele foi um general ali, mas ele foi um general para Jesus. Paulo de Tarso, ele planejava, ele calculava cada aldeia para saber que cada um era cristão, quem que ajudava aquele cristão, quem que era o amigo do cristão. Ele tinha listas detalhadas de todo aquele povo. Ele chegava, prendia, matava, fazia se arrepender. Aí ele ia para outra aldeia, ia para outra. Ele era o 007 do Sinédrio. Ele tinha autoridade para matar sem julgamento. Olha a força e a determinação dessa alma. E quando ele se converte ao Jesus, quando lá na estrada de Damasco ele cai, Jesus chama ele de volta, levanta ele, leva lá para Ananias cuidar dele. Depois ele vai para Jerusalém e o Barnabé recebe ele e ele começa o processo de expiação dele. Ele se torna a maior força expansiva do cristianismo que a gente teve até hoje. Ele usou a mesma determinação da destruição para a construção do Evangelho. É a mesma força, é o mesmo pecado que agora virou força de virtude. Por isso que o pecado de cada um de vocês não é uma vergonha, é uma energia que está mal direcionada. E se vocês usarem a força de vocês para um caminho melhor, ninguém segura vocês. Então, devagarinho, nas nossas existências, nós vamos burilando, nós vamos trabalhando nossos vícios e pecados, e eles vão se tornando uma força muito forte de virtude. Olha os médicos. Quem é em sã consciência que pega uma faca e fura alguém? Vocês fariam isso? Se eu desse uma faca na mão de vocês, corta. Eu mais ainda que faço oftalmologia. Corta o olho de alguém. Fura o olho de alguém. Alguém teria coragem de fazer isso aqui? Precisa de uma força, não precisa? Precisa de uma capacidade um pouco diferente de perfurar alguém. Vocês acham que esse tipo de atitude vem da onde? Que passado que a gente teve? Que energia que a gente teve nas outras encarnações? De matar em guerras, de perfurar, de torturar com prazer os nossos irmãos. E agora a gente usa a mesma força para o bem. A gente corta para curar. A gente abre para resolver. Não tem um normal lá na medicina que é cirurgião, tá bom? Estou falando sério, estou com todos os meus colegas. É tudo meio pinelzinho. Porém, estão ali se purificando. Eu não mais vou ferir, Senhor. A minha ação é para curar. A minha ação é para transformar. Estes são os pecados em virtudes, os erros, os sepulcros em glória, a vergonha em alegria, a tristeza em força. É esse o grande poder do Evangelho de Jesus Cristo. Se vocês forem ver, os próprios pecados não são tão pecados, mas são forças primitivas que vocês estão aprendendo a lidar e guiar e transformar, para transformar elas em coisas muito maravilhosas. Bendita então seja a crise que faz a gente crescer, a queda que faz a gente olhar para o céu e o problema que nos faz buscar a Deus. Aceita então todos os desafios de vocês, como quem reconhece chamado a batalhar para a vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. Então, meus amigos, que a paz de Deus e a presença do Espírito Santo, que aqui no Centro Espírita é personificado pelos bons espíritos que servem Jesus, estejam abençoando vocês e estejam enchendo vocês de glória.
Vocês são merecedores do mundo. Vocês são merecedores da maior alegria. Vocês são merecedores do maior amor do mundo. Se conectem com essa força de perdão e de amor infinita e vocês serão invencíveis nas batalhas da terra. Que assim seja. Eu quero você, né? Você termina para mim, né? Agradecemos ao Gabriel pela excelente lição, né? Muitas coisas do que ele falou ali, eu não havia me atentado com esse olhar, né? Eu acho que cabe realmente a gente levar essas reflexões conosco, né? E usar todo esse potencial que nós temos, né? Que nós achamos, de repente, que não são bons, mas fazer ele, né, mirar para outra direção. Acho que esse que é o nosso grande aprendizado dentro do Evangelho de Jesus, junto com Deus, né? Vamos fazer as nossas vibrações para recebermos os benefícios da fluidoterapia e também compartilhar, né, esses bons pensamentos, essas boas intenções com todos aqueles que estão em necessidade. Em tranquilidade, serena e confiantes no Divino Amigo, nosso Mestre Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, paz, reconforto, em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos enfermos do corpo e da alma, pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus, pelos desesperados, pelos que tentam abreviar a vida, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, por esta casa, Bezerra de Menezes, que nos acolhe e nos proporciona muito aprendizado, pelas crianças assistidas por esta casa e também os seus familiares, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares, nossos parentes, nossos amigos, também aqueles nossos desafetos, e aproveitamos agora e pedimos licença para vibrar por nós mesmos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja sobre nós, graças a Deus. Bom, gente, só relembrando as nossas atividades aqui semanais, né? Nós temos as terças-feiras do estudo do Evangelho, começa às 20 horas. Basta comparecer e participar. Nós temos quartas e sextas-feiras, a partir das 18h30, o acolhimento fraterno. Então, né, conforme o próprio Gabriel colocou, às vezes a necessidade de expor alguma coisa ali que está incomodando há muito tempo, né? É o momento, né? A casa proporciona isso para todos nós. Basta comparecer, conversar, né? Que as orientações serão dadas conforme, né, a doutrina nos ensina. Também aos sábados nós temos os nossos cursos, né? Agora estávamos de férias, deve voltar agora no próximo sábado. Também temos nos sábados também, a parte da manhã, tudo começa às 9 horas da manhã. A evangelização infantil, a evangelização dos jovens e também as reuniões com os pais. Então, parece aí que de algum modo vai participar de alguma coisa, mesmo que não está participando de algum curso, tá? Bom, agora então nós vamos à outra parte, né? Dando sequência aí a nossa manhã, que é o passe individual. Então, quem
quiser, basta permanecer nas poltronas, que iremos chamando. Primeiramente, nós vamos fazer um preparo para esse passe, tá? E quem, né, achar que está tudo bem, desejamos a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Que assim seja.